Aê, galera do Estudo Play, fica ligado, viu? Vou dar uma dica para você agora, para você poder fechar a prova do Enem, História, dentro de Ciências Humanas. Isso aqui vai servir muito para você, não apenas em História, mas Filosofia, Sociologia também, quem sabe até Geografia. Se liga, modernidade, um antigo regime. Professor, não parece contraditório não? Como é que uma coisa moderna é antiga? Pois é, a primeira coisa que você precisa entender é que hoje nós estamos vivendo na contemporaneidade. A modernidade ou idade moderna é o período entre Idade Média e a Idade Contemporânea. Seguindo a cronologia dos fatos históricos, você vai ver lá pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna ou Modernidade e agora Idade Contemporânea. Então, sobre a modernidade, como é que começa? Principalmente ali no século XV e XVI, com a crise do período medieval, ou seja, a baixa Idade Média, vai surgindo uma nova configuração na Europa. Então, por isso que é antigo regime, que para a contemporaneidade isso é uma coisa antiga, entendeu agora? Então, se a gente pensar na configuração política, a gente vai ver o absolutismo monárquico. Se a gente pensar na configuração econômica, a gente vai ver o mercantilismo. Se pensarmos na configuração ideológica ou religiosa, a gente vai ver a reforma e a contra-reforma. E na configuração cultural, se a gente pensa em cultura, a gente vai falar do renascimento, tá? Então presta atenção no seguinte, o absolutismo monárquico, toda vez que a gente fala em absolutismo monárquico, isso está associado ao quê? À formação dos estados modernos, ou seja, as monarquias absolutistas, a configuração de um país. Isso acontece aonde na Europa? Primeiro em Portugal, depois a ideia vai se propagando, pega a Espanha, depois vai pegar aí a França, a Inglaterra e vai se consolidando. Mas pense que toda vez que vier o nome absolutismo, eu tenho até uma fórmula para isso. Eu costumo dizer que absolutismo é igual a realeza mais a burguesia. Por que, professor? Burguesia eu boto cifrão, ó. Porque é o dinheiro. O poder absoluto do rei, ele é patrocinado com o capital, ou seja, com o dinheiro da burguesia. A burguesia que é essa classe que surgiu no final da Idade Média, a classe dos comerciantes, que foi acumulando riquezas e pôde patrocinar essa nova configuração. Ou seja, o capital da burguesia, ajudando inclusive os reis a pagar um exército, a proteger as fronteiras. Então, o poder do rei, que também é justificado pela Santa Fé católica, com o dinheiro da burguesia. Tudo certo? Se você pensar então em dinheiro, pensar em economia, a gente vai ter o mercantilismo. O mercantilismo ele vai ter algumas características, como o protecionismo alfandegário. O que é o protecionismo alfandegário? Uma nação, ela precisa proteger os seus produtos para dentro dos seus próprios consumidores. Ou seja, quem é de fora tem que pagar mais caro pelo produto de dentro. Como assim, professor? Óbvio, se você tem uma nação que você produz ali dentro, aquelas pessoas que estão vivendo ali precisam consumir aquele produto e as pessoas de fora, elas vão ter que pagar mais caro porque elas não são desse território. E isso vai me lembrar uma outra coisa também, que é outra característica que além do protecionismo alfandegário, vai ser a balança comercial favorável, balança de comércio favorável. Essa balança de comércio favorável vai ser o quê? Uma nação ela precisa vender para entrar dinheiro e precisa comprar pouco para sair pouco dinheiro. Ou até melhor, como o colbertismo e depois até a Alemanha também fez com o cameralismo, que é não compre, proíba as importações, apenas exporte. Então, a balança de comércio favorável é exportar mais do que importar. Se não precisar importar, melhor ainda, porque não sai dinheiro. Tudo bem? Então fique com essas duas características que vão levar também a um colonialismo, ou seja, a colonização de novas terras. Com essas características aqui, vão encontrar metais preciosos, então o metalismo, que você vai ver com o nome também de bulionismo, tudo bem? Fácil, né? Tranquilo? E nesse contexto vai haver um confronto religioso. Esse confronto religioso entre Igreja Católica Apostólica Romana
que vai, a partir desse confronto, vai acontecer o que? Destaques. Algumas pessoas ali dentro da própria Igreja Católica vão contestar o poder e o mau uso do poder da própria Igreja. Então, vão haver protestos dentro da Igreja. Vai surgir o protestantismo. Por isso que vai ter, então, a chamada Reforma Protestante. E essa Reforma Protestante vai começar onde, professor? Tem todos os precursores, né? Tem o Erasmo de Roterdã, tem aquelas seitas também consideradas heréticas, né? Dos albigenses e dos valdenses. Vai ter o russismo, o wyclifismo também, mas é na Alemanha. Martim Lutero, na Alemanha. Então você vai ter na Alemanha o luteranismo, tranquilo? Depois vai ter na Suíça calvinismo, vai ter na Inglaterra o quê? Anglicanismo. Tudo jóia, né? Agora fica ligado. Por que ficar ligado? Porque tanto luteranismo, como calvinismo, como anglicanismo crescem muito. No entanto, o calvinismo ele está associado à burguesia, à ética protestante calvinista. Para os calvinistas não tem problema nenhum lucrar. Então é claro que os burgueses se abraçaram junto com o calvinismo e esse calvinismo ele vai poder se espalhar. O calvinismo, por exemplo, ele vai até para a Inglaterra também, vai ser chamado de puritanismo. O calvinismo ele vai chegar, por exemplo, na região da Escócia, que é o presbiterianismo. O calvinismo ele vai se espalhar para vários locais. Na França, por exemplo, é chamado de huguenotismo. Tudo bem? Contra a reforma vai surgir um outro movimento. Então, os católicos eles vão sofrer um processo reformista, que é a reforma protestante, e esses católicos eles vão tentar recuperar o seu poder criando uma reforma contra a reforma, ou seja, uma reforma católica. Então essa aqui é chamada de contra-reforma. Essa contra-reforma também pode ser chamada de reforma católica. E aqui eu vou destacar algumas características, viu? Como, por exemplo, a lista de livros proibidos, chamada de Index, em que os católicos dizem que esses livros não podem ser lidos, que eles são pecaminosos, então esses livros devem ser recolhidos e queimados. Eu vou destacar ainda a criação da Companhia de Jesus, os jesuítas, com o Inácio de Loyola, e tem muita relação com o processo de colonização através da catequese e a conversão dos nativos ao catolicismo. E também a revitalização dos tribunais do Santo Ofício, que é a Santa Inquisição. Beleza? Quando falar de Renascimento, não pense que é apenas um resgate da cultura clássica greco-romana, é uma adaptação a todos esses novos tempos. Então aqui vai se destacar muito a valorização do ser humano, o antropocentrismo, ser humano, a valorização do homem como centro do universo, antropocentrismo. Dentro desse antropocentrismo, a gente pode destacar ainda a filosofia humanista, o humanismo, e aqui também, junto com a ciência, né, esse cientificismo, a valorização da ciência, cientificismo, a gente vai poder encontrar aqui associado à valorização do homem, à valorização do humanismo, a razão, o racionalismo. Tranquilo? Não se esqueça dessas características não. Aí você vai ver grandes gênios da pintura, grandes gênios da ciência. Um meu beijo aqui para Leonardo da Vinci, o homem macrocosmo. Mas estude também aqueles que ajudaram em todas as pesquisas no processo de revolução que vai gerar aí o grande pensamento de liberdade, o grande pensamento de ciência. Show? Então fique com essas dicas, porque depois disso vai haver um processo que vai amplificar a valorização da ciência e da razão, que vai ser o iluminismo. Até a próxima, pessoal!